Oi, Ronaldo, tá me escutando? Estou. Eu vou só colocar aqui no celular, porque a aula não gravou que eu fiz no celular, então eu vou ter que fazer pelo próprio computador mesmo, senão não vai gravar. Só configurar aqui para. Não gravou a aula? Não gravou, vou ter que fazer depois. Espera que isso aqui tá. No microfone. Isso. Bom, a gente terminou aqui, tá? Eu só vou. Agora no microfone, deixa eu diminuir o áudio. Consegue me escutar? Tá. Então, vou apagar só os nomes dos ambientes aqui, porque a gente tem um lugar certo também para colocar. Agora a gente vai colocar as nossas janelas, tá? Você está escutando a microfonia? Sim, está dando um eco. Deixa eu ver. Agora tá dando? Um pouquinho. Tá escutando ou não? Estou escutando. Bom, então vamos lá. Vamos fazer as nossas janelas. O que acontece aqui na minha sala? A minha janela, ela tem 3 metros. 3 metros. Então, o que eu vou ter que fazer? Ela tem só pouco espaço, tanto no lado direito também, como no lado esquerdo. Então, eu vou colocar ela aqui no meio, tá? Ó, do 0 até o 6. Tem que ser sempre o outro, né? Faço uma linha. Eu tenho que fazer, na verdade, 2 linhas, tá? Então, o que eu faço? Ó, coloco a minha régua aqui em cima da nossa linha da nossa parede, só vou um pouquinho para cima. Dou o primeiro traço. Régua, vou um pouquinho para cima, dou o segundo traço. Tá vendo? No meu banheiro, a minha janela tem 1 metro. Então, aqui, ó,
2 metros, né? Tem que ser o dobro. Eu vou colocar mais ou menos aqui, ó, no meio da minha parede, tá? Do 0 ao 2. Então, pego minha régua, coloco em cima dessa linha, jogo um pouquinho para cima dessa linha. Pego a régua, coloco em cima, jogo um pouquinho para cima e faço outra linha. A janela da cozinha, ela tem 2 metros e... 2 metros. Então, vamos lá, ela vai ficar com 4, né? Um dobro. Então, ó, vou colocar mais ou menos aqui no meio. Deixa eu diminuir aqui o volume. Coloco aqui mais ou menos aqui no meio e jogo 4. Sempre o dobro. Até para as janelas também eu uso o dobro, né? Se tem 1 metro, eu coloco 2. Peraí, deixa eu só aumentar o som aqui. Até para a janela. Até para a janela o quê? Até para a janela eu uso o dobro também do tamanho. Até para a janela o quê? Desculpa. Eu uso o dobro do tamanho. Se tem 1 metro, eu coloco 2. Se tem 2, é 4. Sim, tudo que a gente for fazer será com o dobro. Porque a gente está fazendo uma escala 1/50. Ok. Então, ó, pego a linha aqui, ó, jogo em cima a régua, um pouquinho para cima, faço uma linha. Jogo a régua em cima, um pouquinho para cima, faço outra linha. Janela, janela, janela. Porta, porta, porta. O que eu posso fazer também no meu projeto? A minha parte do azulejo. Tá? Só que, para que eu consiga fazer o azulejo, que seria considerado o quê? A chura, eu preciso fazer o texto. Por quê? Não tem aquela norma que fala de achura e que ela fala que ela tem que ficar atrás do texto? Ou seja, vai aparecer o texto, só que atrás do texto é como se fosse um retângulo que não aparece a achura atrás desse texto. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é alocar quem? Os nossos ambientes com a nossa metragem e com o nosso nível, que foi tudo que a gente viu até agora. Deixa eu só compartilhar aqui. Então, ó, temos que ter o nome do ambiente. Nome do ambiente, a nossa metragem e o nível. Mesma coisa, ó. Ambiente, metragem, nível. Ambiente, metragem, nível. Em todos, tá vendo? Então, vamos lá. Para que fique exatamente no meio,
para que fique exatamente no meio, o que a gente pode fazer? Ó, se a gente fazer uma linha aqui na horizontal ou na diagonal, bem fraquinha. Tá? Eu vou marcar aqui o meio. Tá vendo? Eu marquei aqui o meio. Porque o encontro de duas diagonais, ela forma o meio. Tá? Vou mostrar aqui o que eu tô querendo dizer. Vou interromper o compartilhamento. Qualquer ambiente que eu tiver, por exemplo, essa parte aqui, ó, tá? Pode ser tanto no corte quanto na planta, tá? Tudo que eu tiver e fizer uma linha cruzando, ó, na diagonal, onde elas se cruzam, dá exatamente o meio do ambiente, tá? O ponto central. Então, é isso que a gente vai fazer. Só que aqui na folha, eu não fiz a outra linha só para não poluir muito o desenho. Então, vou parar aqui, vou interromper o compartilhamento para conseguir mostrar a tela aqui. Então, ó, tem essa linha aqui, tá? E na hora de fazer a outra linha, eu só fiz a marcação aqui com um pontinho no meio, só para saber onde que é o meio, tá? Vou fazer isso nas outras duas. Bem fraquinho essa linha, tá? Na diagonal, só para que a gente consiga achar o centro aí. Nessa parte aqui da sala, eu vou fazer essa diagonal para esse lado, porque eu tenho essa referência e essa. Se eu for fazer nessa, ó, eu não vou ter essa referência aqui de baixo. Tá vendo? Precisa. Então, eu vou utilizar essa. Qualquer diagonal serve aí para você. Então, o que a gente viu, né? Que a gente tem que colocar aqui o nosso texto aqui em cima. Então, além do texto, eu também preciso colocar a minha metragem e o meu nível. Então, aqui, mais ou menos, né? Já que você tem esse ponto aqui no meio, se eu consigo diminuir aqui. Peraí que tá longe. A gente vai pegar e colocar, ó, por exemplo, cozinha, tá? A metragem dela. Vamos ver quanto que ela tinha. E eu tenho que sempre fazer com quem? Com o real, tá? Então, ela tinha 2,70 e ela tinha 3,90. Então, eu tenho que pegar e fazer a multiplicação disso daí. Deixa eu pegar aqui a calculadora para ser mais rápido. Nesse aqui eu tenho 1,50 por 2,60 e nesse 3,10 por 4,80. Eu faço sempre com as medidas reais. Eu não vou fazer com a medida que eu estou fazendo nesta planta aqui de escala por 50. Por quê? O que a gente viu? Cota, independente da escala, ela sempre é original. Tá? Quem seria o original? Seria a cota natural, né? Ou seja, se tem 3,10, vai ser sempre 3,10.
tá? A questão da cota. A gente só utiliza dobrar para fazer o desenho em escala. Porque se a gente não fizesse nessa escala, não ia caber no papel. Então, vamos lá. 2,70 vezes 3,90. 10,53. Metros quadrados, né? Porque aqui a gente tem metro por metro. 10,53. Então, a gente vai ter que colocar aí, ó. 10,53 metros quadrados e também fazer o nível. A cozinha ficou muito para o lado, vou colocar ela mais para o meio aqui para ficar certinho. E aí eu tenho que colocar o nível também, né? Como que a gente faz o nível? Uma bolinha pintada aí a metade e metade e segue uma outra linha, tá? E nisso que ela segue essa outra linha, o que ela ultrapassa aqui também, ó, fica um pouquinho para fora, tá? E aqui a gente tem que colocar qual o nível, no caso deste ambiente. O que a gente vai fazer no nosso projetinho? Bom, a gente vai colocar sempre 2 centímetros no caso do que seria a área molhada, tá? O que seriam as áreas molhadas? As áreas que a gente utiliza aí a nossa cerâmica, tá? Nosso piso aí que, por regra, todo o ambiente que a gente molha, tá? Então, no caso, seria a cozinha, área de serviço e banheiro. Então, a gente vai colocar aqui, ó, tudo a gente vai ser considerado como 0, tá? Para que esteja tudo no nível da rua. E o que tiver fora, ou seja, essas áreas molhadas, tanto no banheiro quanto na cozinha, vai ser de menos 0,02. O que significa isso? Que elas são 2 centímetros menores, tá? 2 centímetros menor. A cozinha ainda continua meio para o lado, vou só arrumar ela aqui. No banheiro. O banheiro a gente pode escrever como WC, tá? A área dele é 1,50 por 2,60. E dá 3,9. E também temos que colocar nosso nível. Menos 0,02. Tá, vou arrumar aqui o texto. Esse nome. Aqui é a sala. A sala, ela tem 3,10 por 4,80. Dá 14,88 metros quadrados. Já o nosso nível na sala vai ser 0, tá? Que vai ser considerado como se fosse o nível da rua mesmo. Ok. E a gente apaga aquelas linhas criadas.
aqui, ó, opa, aqui, ó, é o nosso hall, tá? Vamos fazer a marcação mais ou menos aqui do meio, ó. Deixa eu só ver quanto que tem a metragem dele aqui. Vou fazer pela minha própria planta, porque esse daqui eu não cheguei a medir. Se tem 9 metros, significa que tem a metade, né? Então, ele tem 4,5. isso. Só marcar aqui. Um e meio. 75. Então, deixa eu fazer aqui. 0,75 vezes 1,5. Opa, 1,5 não, 4,5, né? Agora que eu vi. 4,5 vezes 1,75. 3,37. O nível sempre vai puxar para a direita aí, no caso, né, Fernando? Isso, sempre à direita. Sendo positivo ou negativo, isso não interfere, não, né? Não. Sempre tenta deixar, ó, no mesmo padrão. Por exemplo, todos para a direita, tá? E todo o texto aqui, ó. Porque imagine você colocar esse texto nessa direção, o da sala. Sala aqui em cima, metro aqui e o nível aqui. O que vai acontecer? Toda hora a pessoa vai ter que ficar virando o projeto, né? Para poder enxergar. E o padrão. Isso, sempre o mesmo padrão. Então, a gente já tem o nosso hall, nossa sala, o banheiro e a cozinha. Temos a nossa marcação do quê? Do nível, tá? O que a gente vai fazer? O nosso piso, tá? Ou seja, que seria no nosso AutoCAD a nossa achura, né? Então, digamos que tanto na cozinha... Não, vamos separar. Na cozinha, para ficar mais fácil, a gente vai ter piso de 0,45 metros, ou seja, 45 centímetros por 45 centímetros. E no banheiro a gente vai trabalhar com 0,30. O que significa isso? Que o nosso piso, né? Peraí, deixa eu colocar aqui atrás, é mais fácil. O nosso piso, ele é quadradinho, tá? Do qual tem 0,30 por 0,30 no banheiro. E na cozinha, ele tem 0,45 por 0,45. Então, isso é no banheiro e esse é na cozinha. Como que eu faço aqui isso? A mesma coisa que a gente estava fazendo até agora, tá? Dobrando sempre as medidas. Claro que eu não vou poder passar aqui por esse texto, tá? Ó, não posso colocar aqui no fundo desse texto. Então, o que a gente já pode fazer? A gente já pode meio que criar, né? Bem fraquinho aí, ó, uma delimitação. A saída do piso é sempre atrás da porta, né? Isso, a saída do piso vai ser sempre atrás da porta.
Aqui não precisa, que a gente não vai fazer. Para a gente sair daqui, né? Aqui tem 0,30 o piso. O que significa? Que a gente vai ter que desenhar com o dobro, 0,6. E por que com o dobro? Porque a gente está fazendo numa escala 1 por 60. Então, o que a gente já pode fazer aqui, ó? Para não esquecer, ó. A gente faz uma bolinha aqui, tá? Fala que é o nosso projeto 0. Como é que tá fora desse quadro? Vou colocar aqui, ó, planta baixa. Escrever outro arco. Aqui, ó, embaixo, escala 1 por 50. Por isso que a gente está toda hora fazendo as medidas em dobro, tá? Então, vamos lá. Opa. Voltou. Quanto que eu tenho aqui? 0,30, ou seja, eu tenho que desenhar com 0,6. Então, eu vou ter que marcar aqui, ó, a cada 0,6, ó. 0,5, ó, 0,6. Ok? Vou lá de novo, ó. 0,6. De novo. 0,6. De novo. 0,6. De novo. Aqui bateu certinho 0,6. Tá? Tá conseguindo ver aqui, né, Ronaldo? Sim. Vou fazer a mesma coisa em cima. Por quê? Se eu tenho 2 pontos, eu consigo fazer a retinha, né? Então, vamos lá. Zero vírgula seis. Zero vírgula seis. 0,6, 0,6, eu vou ligar as duas. Aqui, no caso da nossa achura, a gente pode fazer fraquinho mesmo, tá? Porque as nossas principais, que são as alvenarias, as portas e as janelas, nós já fizemos escura. Se a gente fizer essa daqui escura, vai ficar tudo muito escuro o desenho, e a gente tem que dar, por exemplo, a evidência para a nossa parte arquitetônica, no caso da alvenaria. Na parte do texto, a gente vai pular, né? Ó, porque a gente não pode escrever de acordo com a nossa norma lá de Ashura. No trabalho que temos que fazer, tem que ser nesse padrão? Você fazer o piso também? Não, você pode colocar o piso na medida que ou for o seu, ou você estipula. Ah, mas tem que colocar o piso também. Isso. Não. Só para a gente distinguir o que era a área molhada e o que era seca. Vamos lá. Então, que a gente já fez essa referência aqui na horizontal, agora a gente vai fazer essa referência na vertical. Mesma coisa, ó, 0,6, 0,6, 0,6, opa, 0,6, 0,6, 6, 0,6, 0,6, 0,6.
Vamos fazer desse lado. 0,6. 0,6. 0,6. 0,6. 0,6. 0,6. 0,6. 0,6. E aí a gente junta. Pulando o nosso texto, hein? Então, ó, por a gente fazer mais claro, ó, olha a evidência que está aqui para mim, que seria quem? A alvenaria, né? E também, ó, ela não passa para trás do texto. Ó, e aqui na porta, ó, a gente também não faz a linha aqui passando a folha de porta, né? Porque se a gente está cortando, a gente corta o meio da porta, né? A gente não vê essa parte de baixo aí. Tá? E vamos fazer na cozinha, né? A cozinha é 0,45. Porém, a gente vai fazer com 0,9. Porque sempre é o dobro, já que a gente está trabalhando numa escala 1 por 50. Vamos fazer 0,9, 0,9, 0,9. Então, ó, deixa eu focar. As marcações, ó, bem pequenininhas para que a gente consiga ligar lá com o outro lado que a gente vai ter que fazer também. Como a gente começou deste lado, a gente continua neste lado. Se o piso fosse na diagonal, é só ligar os pontos na diagonal, tá vendo, professora, no caso? Isso, vou mostrar aqui, tá? Só terminar aqui. Deixa eu ligar eles aqui, peraí. Esse aqui tinha do trabalho.
Vamos fazer aqui também. Ó, tá vendo? A parte da cozinha, ó, eu consigo ler o texto, porque, no caso, tem como se fosse essa parte aqui de delimitação, né? A gente só vai apagar essa parte, porque ela não pode aparecer. Ronaldo, você tem AutoCAD, né? Tem? Tem. Então, eu conversei com a coordenação. Se você quiser fazer o seu trabalho, tá? No AutoCAD você vai poder. Tá bom. Se você achar mais fácil. Você pode ver, né? Se você quiser fazer à mão no AutoCAD. Se você quiser fazer no AutoCAD, tá? Aí você vai ter que... Não tem aquela parte de plotar? Você vai ter que colocar em escala para que ele caiba na folha. Ah, entendi. Não. Muda lá para no módulo, né? Tem as duas funções lá embaixo. Isso. Aí você vai ter que dar aquele comando lá, né? Zoom Enter. Z Enter, né? 1000/50 XP. Lembra? Lembrei agora, a senhora falou. Então, peraí, deixa eu só parar aqui. E se eu quiser fazer assim, também posso, né? Você pode fazer à mão ou você pode fazer pelo AutoCAD, tá? Tudo bem. Se você escolher pelo AutoCAD, vai ter que, ó, pegar essa folha aqui, A4, tá? Trabalhar com quem? Com a nossa viewport, então, ó, layout, viewport retangular. Vou selecionar aqui dentro, ó. Neste caso, vou selecionar tudo aqui para ser mais rápido, tá? Vem o nosso desenho, não vem, ó? 2 cliques eu consigo aumentar o nosso desenho. Dois cliques fora, eu aumento a minha página. Certo. Tá vendo? Só que aí você vai ter que colocar na folha mesmo, que é a folha que você vai querer usar. Como que você faz o zoom? 2 cliques dentro, Z, Enter. Vamos ver se vai, né? Se não vai travar aqui. Ó, chegou a 40 minutos aqui. Mas é só... Aí já tá aqui. Vai desligar. E aí já viu, né? Z, Enter, vai colocar 1000/50 XP. E vai dar o Enter novamente. Então, Z, Enter, que vai ser o zoom. 1000/50 XP. Por que 1000? Porque a gente trabalha em metros. 1000/50 XP. E vai dar o Enter.